Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês qual o melhor personagem para vocês estarem pegando primeiro no Elsword. E galera, caso você já tenha gostado do assunto, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Então sem mais demoras, bora pro vídeo. Galera, esse já é o terceiro vídeo, né, que eu falo sobre esse assunto de qual personagem pegar primeiro, né? E o pessoal vem gostando bastante, né? E como já tem um ano do que eu fiz o vídeo anterior, né, e muitas coisas mudaram, né, muitas linhagens novas chegaram, né, novas classes, novos balanceamentos, e resolvi dar uma atualizada aí para estar falando com o pessoal aí qual é o melhor personagem, né, os personagens que está tendo mais destaques atualmente no Elsword, né, e a pessoa escolher aí o personagem que ela mais se identificar. Então galera, eu vou estar fazendo uma análise completa de todos os personagens do Elsword, tá? Falando aí os pontos positivos e negativos de cada personagem, né, e de cada linhagem aí. A gente vai começar aqui primeiro com o Elsword. A primeira linhagem dele aí é uma das linhagens do jogo mais simples de jogar, né? Bem tranquilo, se você nunca jogou o Elsword, é a que eu mais indico pro pessoal você começar a jogar com ele. Ele tem uma limpagem de fase muito boa, né, que limpa a fase pra caramba. E na hora de derrotar a boss é um caboclo que dá muito dano, tá? É muito dano mesmo. Então um DPS aí muito alto, né? E é um personagem bem tranquilo, né? Tem um gasto de mana aí legal, né? Padrão. Ele não gasta muita mana, nem tem mana infinita, né? Mas é um personagem aí que você quase não vai ter problema de mana, devido a ele ter a barra de espadachim, né? E quando você tá com a barra azul, tem uma redução de consumo das habilidades referente à barra de vitalidade dele, né? É um personagem bem da hora. A segunda linhagem dele é a Runemaster. A Runemaster também é uma classe muito boa, tá? Tem aí um suporte até legal, né? Ele consegue aí dar um suporte até legal, dar uns debuff nos inimigos de quebra de defesa mágica. Também não tem muito problema com mana, por causa que ele tem uma passiva que quando ele toma debuff, ele tem uma regeneração de mana, tanto que ele tem a barra do caminho do espadachim, igualzinho da primeira linhagem. Tem um clear também bem da hora, né? Só que ao meu ver ele não dá tanto dano como de primeira linhagem. Ele tem um dano aí, ao meu ver, um pouco mais baixo. Mas também, né, um personagem bem da hora. Bom, tanto de clear quanto de dano, né? E de regeneração de mana ele tem um pouquinho melhor do que o de primeira linhagem. Bom, o Imortal aí é o que tem muito dano, né? Das linhagens do Elsword, ao meu ver, é o que tem mais dano, é ele, tá? Então ele dá muito dano, só que o clear dele não é tão interessante como os demais, né? O clear dele, ao meu ver, das linhagens do Elsword, né, é a que tem menor vantagem, né, em relação a clear, tá? Mas é um personagem que tem muito dano mesmo, né? Se você quer o personagem em relação ao Elsword que dá mais dano, né, ao meu ver, é o Imortal, cara. Ele tem muito dano mesmo. Também não tem um gasto muito alto de mana, por causa que todas as linhagens do Elsword têm o caminho do espadachim. O caminho do espadachim ajuda bastante o Elsword em relação à mana, tá? Então, se você quiser um personagem que dá muito dano para derrotar boss, essas coisas, o Imortal é muito interessante, e caso você escolha o Elsword como personagem principal. A quarta linhagem do Elsword é muito boa, tá? Muito boa mesmo, né? Tem dano pra caramba, tá? Ele praticamente tem o mesmo dano aí do que o de primeira linhagem, tá? Ou até igual ao Imortal, se dizer. Ele tem muito dano mesmo, um personagem muito forte, tá? Só que é um personagem aí que é um pouco complicado de se jogar, né? Ao meu ver, é um personagem aí um dos personagens mais difíceis do jogo de se jogar. Então, para você que nunca jogou Elsword, se for tentar jogar com o Genesis, ele é um pouco complicado, né? Por causa que o Genesis ele tem muito buff, né? E você tem que ficar trocando de áurea do espadachim direto. Por causa que ele dá um buff quando você usa uma skill tenacidade, quando é a barra vermelha. Ele te dá outro buff quando é barra azul. Se você utiliza uma skill força, você ganha um buff na vitalidade, né, na barra azul, e um buff na força. Então você tem que ficar sempre trocando de barra. Então você tem que ficar sempre atento a isso, tá? Se for transcendência também é a mesma coisa. Então você tem que estar renovando esses buffs aí para tirar o melhor proveito do personagem. É um personagem muito bom, o clear dele é ótimo. O clear dele é bom pra caramba, né? E tem um dano também muito alto. O problema dele é que ele é um pouco complicadinho, né, de estar jogando. Mas uma coisa muito importante sobre o Elsword, né, em relação a todas as linhagens dele, é que ele é um personagem DPS. Nenhuma das classes dele, né,
serve como suporte. Ele dá um suporte, né? Dá alguns buffs, como por exemplo eu falei aqui do Rune Master, né? Ele dá buff, o de primeira linhagem também dá alguns buffs para o pessoal, né? Então ele dá alguns buffs, só que como suporte ele não serve, porque o suporte dá bem mais buff, né? Ele dá alguns buffs, mas um personagem que seria suporte mesmo dá muito mais buff do que ele. Então ele é um personagem que é visto com todas as linhagens dele, né? Como DPS. E hoje no Elsword, ser DPS tá meio complicado, né? Por causa que o seguinte, a última raid do jogo atualmente é o Abismo. O Abismo ele pede para que você tenha um total de 5kk de poder de ataque, tenha 5kk de CP. E isso, 5kk, é somente para você entrar. Um personagem DPS nessa raid, nesse local, ele não pode ter 5kk, ele tem que ter mais, de 8 para cima de CP. Tá? Para você estar entrando nessa raid, porque você vai ser o DPS, você vai ser o cara que vai carregar o pessoal. E como ele não tem nenhuma linhagem que dá suporte, você pode ter um pouco de complicação no endgame em relação a isso, porque você vai precisar farmar mais recursos para entrar nessa raid, né, para farmar a nova arma, do que uma pessoa que teria um personagem de dizer suporte ou suporte DPS, né? E no caso ele poderia entrar com um dano mínimo, né, de 5kk, e já começar a farmar a nova arma. Agora você vai ter, como você vai ser DPS, né? Você tem que farmar mais recursos para depois, né, você entrar nessa nova raid. Antigamente o pessoal pegava o personagem DPS e criava um outro personagem suporte para estar fazendo essa raid, né? E depois passar essa arma para o personagem principal. Só que hoje a raid ela já está no nível muito alto. Se for você fazer um personagem secundário, é muito gasto. Praticamente você não vai ter mais personagens secundários, você vai ter 2 mains, um main DPS e um main suporte, tá? Por causa que 5kk é muito poder de ataque, tá? Então no caso, em relação ao Elsword, como todas as linhagens dele são DPS, você pode ter um pouco de complicação no endgame, tá? Porque a maioria dos outros personagens tem alguma linhagem que é suporte. Aí você pode criar esse personagem como suporte, pegar a nova arma, pegar a troca de classe e virar um DPS, caso você queira. Agora o Elsword não, o Elsword todas as linhagens dele são DPS. Agora a Aisha é um personagem muito bom, né? Estilo mago aí, pra galera que gosta de personagem mago, ela é muito boa, tá? A primeira linhagem dela aí tem um clear muito bom, né? Congela o pessoal, né? Tem muito dano elementar. Só que em relação a dano, né, ela fica aí em penúltimo lugar, tá? Em relação a dano. O dano dela não é ruim, né? Mas as demais linhagens dela tem um pouco mais de dano. É um personagem aí que dá um suporte bem legal pro pessoal da PT mágica, tá? Ela aumenta 25% do ataque mágico do pessoal, tá? Devido a uma skill que ela tem. É um personagem aí que serve como suporte aí nas raids. É um personagem que também tem uma regeneração de mana muito boa, né? Se você ficar parado com ela, ela regenera mana mais rápido, e ele também tem uma skill aí, regenera mana mais rápido, tá? Então no caso é um personagem muito bom, tá? Pra galera que quer um personagem DPS, suporte, tá? É um personagem que você vai conseguir entrar lá com 5kk na nova raid e ainda ser DPS, tá? Então um personagem bem interessante, tá? Agora a segunda linhagem dela que está em segundo lugar de dano, tá? Tem muito dano mesmo, tá? A linhagem dela tem um destaque muito grande que ela tem mana infinita. Ela tem uma passiva aí que quando você desperta com ela, né, ela regenera uma quantidade X de mana por segundo. Então quando você desperta com ela, sua mana praticamente fica infinita. É um personagem que tem um clear muito da hora, né? Tem uns buffs bem interessantes. Ela aumenta 10% do ataque físico dela e mágico dela e do pessoal do grupo, né? Só que não é tão interessante, por exemplo, a da primeira linhagem que eu falei aumenta 25%, dela só é 10%. Por isso e por outros motivos, né, que ela já não é tão recomendada como suporte nas raids, tá? Mas é um personagem muito bom como DPS, como falei, é que tem mais dano em segundo lugar, né? Tem um clear muito bom e também tem a mana infinita, tá? Então se quer um personagem mago aí e tem um clear legal, você não vai ter problema de mana, né? Tem um dano legal também, é a Osa aqui, você vai curtir demais. A terceira linhagem aqui tem maior destaque em dano, tá? Também tem uma regeneração de mana boa, tá? E também é muito boa para em relação a suporte em raid, tá? Só que ela praticamente dá o mesmo buff da primeira, só que o dela é físico, tá? Então ela é bem requisitada para raids de PT física. Tem um clear
também bem da hora, né? Para limpar a fase ela é bem interessante também. Mas como eu falei, o destaque maior dela é em relação ao dano, né? O dano dela é bem alto mesmo. Então, personagem que, se você quiser um DPS que tem um dano muito alto, né? E ainda é suporte, a Metamorfo aqui cumpre bastante esse papel. Agora, a quarta linhagem dela, ela não é muito focada em dano, né? Dá para se dizer que ela tem praticamente o mesmo dano da Sábia do Éter, né? Um pouco menos, né? Só que ela tem um destaque muito grande, porque essa linhagem dela, né, a Lorde Azoth, é a melhor suporte do jogo. Ela entra tanto em PT física quanto em grupo, né, de PT mágico. Então ela atualmente, né, é o personagem suporte que está tendo o maior destaque. Então se você quer um personagem que você vai ter muita facilidade para entrar na raid, tá? Essa daqui é que está tendo o maior destaque. Ela tem um clear muito interessante também, tá? A limpagem de fase dela é bem legal. E ela também tem a mana infinita da Lorde Azoth, tá? É um personagem que você não vai ter problema com mana, tá? A mana dela é praticamente infinita devido a uma skill que ela tem, que ela invoca uma espécie de poção, né? No qual você adquirir essa poção, você fica regenerando uma quantidade X de mana por segundo, tá? Então você não vai ter problema de mana com ela também. Só o dano dela que não é muito interessante, tá? O dano dela é um pouco baixo, bom? Mas, como falei, é o melhor suporte do jogo, é ela atualmente. Agora a Rena de primeira linhagem. Ao meu ver, em relação a dano, é a que está em penúltimo lugar, né, das 4 linhagens dela. Aqui no Elsword europeu, que é onde eu jogo, a 4ª linhagem dela não chegou. Mas a gente vai estar falando dela aqui também, tá? Só que aqui no Elsword europeu ela não chegou ainda. Aí em relação a dano, ela está em penúltimo lugar, tá? Ela tem um clear muito bom, né, das renas. Ao meu ver, a que tem maior destaque é ela, tá? Em relação a clear. Tem um clear muito bom mesmo. E é uma linhagem que não tem problema com mana, né? Devido a ela ter uma skill, né, de um buff, né? Que deixa ela praticamente de mana infinita, né? E ainda dá um aumento de ataque e um aumento de todas as velocidades em 15%. Tá? Então o personagem aqui tem um suporte interessante, tá? Ela é requisitada em relação a raids por causa desses buffs que ela dá, tá? Porque ela regenera a mana do pessoal, aumenta o ataque físico, aumenta o ataque mágico, aumenta a velocidade de ataque do pessoal. É um personagem que é requisitado, bem requisitado, né? Em relação também a raid, tá? Atualmente ela que é a minha principal, bom? Então é um personagem que dá para se dizer que é um personagem de DPS suporte, tá? Devido a ela ser requisitada na raid e ainda ser um personagem que tem um DPS legal. Então se você quiser um personagem que ele serve tanto para suporte como DPS, né, a Nemos aí é bem interessante. Depois a gente tem a Daybreak. A Daybreak era a minha antiga main, né? Depois que chegou esse negócio da nova raid, eu troquei pela Nemos, né, para mim ter um personagem que dá um suporte. A Daybreak, o dano dela é bem alto, tá? Em relação a derrotar a boss, ela tem muito destaque devido a ela ter a skill dela de 95, que funciona uma skill infinita, né? Enquanto você tiver mana, ela vai atacando, né? Então na hora de enfrentar a boss, é um dos personagens, dizer o melhor personagem, né, para enfrentar a boss é ela. O problema é que hoje o Elsword, né, os boss eles estão ignorando a imortalidade da skill do personagem. Antigamente a gente podia usar a skill, né, podia acontecer o que for, a gente estava imortal com o personagem, né? Só que hoje os inimigos, né, os mobs, eles estão ignorando esse estado de imortalidade. Então, no caso, como você fica parado usando a skill, né, não dá para ficar parado para sempre. Por causa, se o boss, né, o inimigo tacar uma skill, praticamente que é hit kill, você tem que parar de usar a skill, né, e fugir dali. Então, essa skill dela de ficar atacando para sempre teve essa desvantagem aí também, tá? Mas se caso você dê para você ficar numa área segura, né, onde você pode ficar ali atacando à vontade, essa skill dela é muito boa, tá? Então, nos melhores personagens, dizer o melhor personagem para derrotar a boss é ela, tá? O DPS dela é muito alto mesmo, tá? Tem uma regeneração de mana boa, não tem mana infinita, como se dizer a Nemos, né? Mas também não tem um gasto de mana muito alto, tá? Então, personagem aí que você vai gostar demais, caso você queira, e tem um clear também excelente. Não tem um clear tão bom como a Nemos, né? Mas tem um clear aí bem interessante também. Depois a gente tem a Noturna. Ao meu ver, atualmente é a melhor em DPS, tá? É ela. Como eu falei, a Daybreak ela tem a melhor skill para derrotar a boss, só que tem que ficar parada, né? E algumas vezes não dá para você ficar parada. Agora a Noturna, né? Ela tem uns skills muito altas e você usa uma skill atrás da outra.
Aí você não precisa ficar parado para usar essa skill. Então, na grande maioria das vezes, né, a Noturna ela se destaca em relação a DPS, né, do que a Daybreak por causa disso. Se a gente tivesse igualzinho pelo menos antigamente, que você podia ficar imortal ali tranquilo, beleza, mas hoje a gente já está num patamar mais diferente, né? Então a Noturna, ao meu ver, é que está tendo maior DPS atualmente da Rena, né, das linhagens da Rena é ela. Tem um clear muito bom, né, os clears dela aí também é muito interessante. Todas as linhagens da Rena tem um clear da hora. Agora a quarta linhagem da Rena é uma linhagem suporte, né, é a que tem menos dano aí no jogo. Tem um clear bem legal, limpagem de fase até legal, devido a ela também ter a Fênix, né, que é uma das skills aí da Rena primária, né, da classe base dela aí, enquanto uma limpagem muito boa, né, mas tem um suporte muito interessante, né, das linhagens dela, melhor de suporte é ela, já é uma classe mais focada em suporte, só que o dano dela não é muito interessante, tá? Agora o Raven, a primeira linhagem do Raven, né, é a que está tendo o maior destaque hoje em dano, tá? O melhor DPS, né, o DPS que está tendo o maior destaque hoje é o Furious Blade, essa primeira linhagem dele aqui, tá? Devido aos buffs que ele ganhou nos balanceamentos, né, e por ele ter uma rápida execução de skill, né, ele usa muita skill uma atrás da outra, tá? Mas por conta disso, tá, e por conta dele não ter uma regeneração de mana boa, ele tem muito gasto de mana, tá? Furious Blade é um dos personagens que mais gasta mana no Elsword, é ele, tá? Então se você não gosta de personagem que gasta muita mana, tá? Se você não gosta, o Furious Blade, apesar dele ser o melhor DPS do jogo, você vai ter um gasto de mana alto, tá? Então você vai ter aí um grande consumo de poção com ele, tá bom? Mas em compensação você vai ter um dano muito alto com ele. Mas, como eu falei, é um personagem DPS, né? Então para entrar na raid final, né, você vai ter que farmar mais, né, com ele. Tem um clear excelente, tá? Você não vai ter problema com clear, limpa a fase aí bem rápido, né? Em relação a dano, como eu falei, é o melhor personagem em dano. Então, em relação a dano, você não vai ter problema nenhum. Agora a segunda linhagem dele é uma segunda linhagem meio termo, tá? Ela tem uma limpagem de fase boa, né? E tem um DPS bom também, tá? Tem um dano aí bem legal também. Anteriormente era uma linhagem que tinha bastante destaque, né? Por causa que ela era uma linhagem meio termo, é porque os Ravens de primeira linhagem anteriormente era o que dava menos dano das 3 primeiras linhagens, né? Só ela era mais focada em clear, só que hoje, devido aos buffs, né, é a que tem maior destaque, né, em relação a dano do jogo inteiro, né? Então a segunda linhagem dele eu indico mais pra galera aqui que realmente gostou, né, da gameplay dele e tal. Tem um gasto de mana menor, tá? Então você não vai gastar a mesma quantidade de mana que o de primeira linhagem, então você vai ter essa economia com ele aí. Mas como ele não tem uma área onde ele se destaca, né, onde ele é o melhor, né, eu aconselho mais pra galera que realmente gostar do personagem, né, gostar da gameplay. Não é um char ruim, né, só que ele é a que tem menos brilho das linhagens do Raven, tá bom? Depois a gente tem o Nova Epereto, a terceira linhagem dele, tem um dano para derrotar boss muito alto, tá? Muito alto. Anteriormente era o Raven que tinha mais dano, era ele, ao meu ver. Só que depois do buff do Furious Blade, ele que tomou frente, né? A gente falou agora há pouco. Então, um personagem aí que, se você gostar dele, você vai enfrentar, na hora de enfrentar boss, você vai ter bastante destaque, tá? Dá muito dano, mas muito dano mesmo, tá? É a que, das linhagens dele, é a que menos gasta mana, ou uma das que menos gasta mana, tá? Devido a ele ter uma passiva, quando ele ativa Super Armadura, ele ativa uma regeneração de mana, tá? Só que o clear dele é a que tem menor vantagem, tá? É o Raven que tem menor limpagem de fase, é ele. Agora a quarta linhagem dele é muito boa, tá? Das linhagens dele é a única classe que dá suporte. Caso você queira uma linhagem do Raven que é requisitada como suporte, né, para entrar com o mínimo da nova raid, ele é a escolha, tá? Ele aí, no caso, ele entra como suporte DPS, porque o DPS dele também é muito bom, tá? Ele, como eu falei, ele dá praticamente mais dano do que o de segunda linhagem ou equivalente, tá? O dano dele é bem alto. Tem uma regeneração de mana boa também, devido às skills dele. Então você não vai ter um gasto de mana muito grande como o de primeira linhagem. E o clear dele também é muito bom mesmo. Praticamente o clear dele aí tem um destaque bem interessante como o de primeira linhagem. Um personagem que hoje vem tendo bastante destaque. A maioria do pessoal que inicia no jogo, a galera aconselha mais esse personagem, né?
para estar escolhendo como primeiro, devido a esse destaque dele ser DPS e suporte, né? E como ele é o Raven, né? E o personagem mais forte atualmente do jogo é o Raven de primeira linhagem, o pessoal faz é escolher ele como principal. Quando pega a nova arma, trocar para o Raven de primeira linhagem, né? Para ter o melhor DPS do jogo. Tá? Então a maioria do pessoal hoje aconselha muito o Renavat, né? Para estar escolhendo como primeiro personagem, né? O personagem que estamos se dizer que está tendo maior destaque, né? Atualmente é ele. Depois a gente tem a Ivy de primeira linhagem, a última, né? A COD última. Ela é um personagem DPS. Bom, tem um clear aí bem interessante, só que das linhagens da Ivy aí é a que tem menor destaque, tá? O clear dela aí fica, ao meu ver, por último, né? E não tem muito gasto de mana. O gasto de mana dela é padrão, né? Padrão. Não é um gasto de mana nem muito alto, nem muito baixo, né? Um gasto de mana padrão. Depois a gente tem a segunda linhagem da Ivy, a COD Essencia. Essa linhagem aqui ela é suporte DPS, então se você quer um personagem aí para dar um dano legal e ainda ser bem requisitada como suporte na nova raid, ela é bem interessante. O pessoal também pega bastante ela aí, indica bastante ela para o pessoal tá pegando de começo, devido a isso. Tá? O clear dela é muito bom, tá? Fica aí um pouco melhor do que a da primeira linhagem, o clear dela, tá? E também tem um gasto de mana um pouco melhor, né? O gasto de mana dela é bem pouco, tá? Devido a ela ter umas passivas aqui, quando mais robôs você invoca na tela, né? No jogo, mais mana ela ganha. Então é um personagem que não vai ter muito gasto com mana. Depois a gente tem a COD Sariel. Das linhagens da Ivy, a que tem menos dano é ela, né? E do jogo é a que tem menos destaque em relação a dano. Só que ela tem um destaque muito grande em relação a clear. O clear dela praticamente é o melhor do jogo. Tá? O personagem aqui, o dano dela não é muito alto. Só que quando ela tem um dano muito alto, né, esse personagem você limpa a fase num piscar de olho. Porque a maioria das skills, né, preciso dizer todas, elas são de perseguição. Então praticamente você usa uma skill lá no começo da fase, ela limpa a fase, o estágio da fase todinho automaticamente. Tá? Então é um personagem que tem muito destaque no endgame. Bom, devido a esse clear dela. Tá? O gasto de mana dela é padrão, né? Ao meu ver. Agora a quarta linhagem dela é a que tem mais dano, né? Em relação a dano da quarta linhagem dela é a que tem mais, tá? É um personagem também DPS, tá bom? Já foi a personagem, ao meu ver, mais forte do jogo, né? Mas devido aos nerfs que ela tomou, o Furious Blade tomou frente, né? Mas é um personagem que também continua com muito dano mesmo, tá? Era um dos personagens que a galera mais farmava missão história, era com ela, por causa desse alto dano dela, e ela tem um clear também muito forte, tá? Clear muito forte, que das linhagens da Ivy ela só perde para Sariel, né? O clear dela. Só que como ela tem um dano muito alto, né? Acaba que passa muito em relação a Sariel no decorrer da evolução, né? Somente quando a Sariel chegar lá no endgame, né? Que ela estiver muito forte, que aí sim o clear dela vai ter um destaque muito grande. Agora a antítese, né? A quarta linhagem da Ivy, o clear dela já é muito bom devido a ela ter um dano alto pra caramba, né? E o clear dela de ser muito forte, tá? Um personagem que vem, se caso você quer um hard DPS, né, e não goste muito da primeira linhagem do Raven, tá? Essa personagem é a mais indicada, tá? Ela tem um dano muito alto, mas é muito alto mesmo, tá? Se o Furious Blade não tivesse alta frequência de usar várias skills ao mesmo tempo, né? Se fosse na mesma velocidade da antítese, até a antítese passava ele. Mas o Furious Blade, como ele taca muita skill uma atrás da outra, né? Dá para passar da antítese, tá? Porque mesmo ela recebendo os nerfs dela, é um personagem que é muito quebrado, é muito OP mesmo, tá? Então é um personagem que você vai ter muito dano com ela e tem um clear muito forte também. E é um personagem que também tem mana infinita, então você não vai ter problema com mana com ela, tá? Devido a ela ter uma habilidade, né, que quando você atinge o COD 3 da passiva dela, né, ela troca o aumento de dano por regeneração de mana e HP. Depois a gente tem o Shun, que tem a primeira linhagem do Shun, o Paladino, né? Ele é um personagem que dá pra dizer que é DPS suporte, tá? O dano dele aí é bem legal, é um personagem que tem um dano aí
bem interessante. Ao meu ver, aí, das 3 linhagens, que a quarta dele ainda não chegou, né? A que fica em segundo lugar de dano. Né? O dano dela é bem bom mesmo. Só que o clear dele, das 3 linhagens que tem atualmente, é a que tem menor. Né? O clear dele aí é a que fica em menor. Tem um gasto de mana um pouco alto. Tá? O gasto de mana dele não é muito baixo. Né? Ele tem um gasto aí um pouco mais alto do que o normal. Bom, tem um personagem que você vai ter um gasto de mana um pouco alto. Tá bom? Só que a área de destaque dele é que é um suporte DPS. Então, no caso, se você quer um personagem, é uma linhagem do Xung que serve para estar entrando como suporte na nova raid, né? O Xung aí tem esse destaque. Depois a gente tem o Caçador Fantasma, tá? É uma linhagem também DPS. Das linhagens dele dá para se dizer que tem menos dano, né? Ou tem um dano parecido com o do Paladino, tá? É ele. Só que a sua área de destaque é o clear, né? O clear dele é muito bom mesmo, tá? Porque assim como a Sariel, ele tem skill que persegue. Bom, é um personagem que, se caso você queira um Xung aí que tem um clear muito interessante, o Caçador Fantasma é o mais indicado, tá? Das linhagens dele aí é que tem menos gasto de mana, tá bom? Quando ele tá com armadura, ele reduz bastante o consumo de mana dele e reduz bastante o cooldown das skills, né? O tempo de esfriamento das skills aí bem rápido, de espera, né? Então o Xung aí que tem um destaque muito grande em relação a Clearness, que é um personagem que limpa a fase rápido, né, do Xung. Em relação ao Xung, Caçador Fantasma é o que tem maior destaque. Depois a gente tem o Centurião, que é a linhagem dele aí, que também é DPS, tá? Só que é o melhor DPS dele, tá? A linhagem que tem mais dano do Xung é o Centurião, personagem que dá muito, mas muito dano mesmo, né? Ele é um dos personagens que tem destaque em dano, é ele, né? O personagem que dá mais dano do jogo, ele tá entre eles. Bom, o clear dele também é bem interessante, né? O clear dele aí só não é tão rápido como o Caçador Fantasma, né? Mas tem um clear muito bom também. O problema dele é o gasto de mana, né? O gasto de mana dele é muito alto. Tá? Então, um personagem que você vai ter um gasto de mana bem parecido com o Raven de primeira linhagem. Você vai ter que comprar muita pote, né? Você vai ter um grande consumo de pote, né? Com o Centurião. Depois a gente tem a Apsara, a primeira linhagem da Ara. É uma linhagem também que é DPS, tá? Das linhagens dela é que tem menos dano, né? Uma das que tem menos dano. Bom, a área de destaque dela é o Clear. Um dos melhores personagens para limpar a fase é ela. É muito boa mesmo para estar limpando fase. Tem um gasto de mana bem pouco, tá? Então você não vai ter um gasto de mana com ela alto, né? Tá bem bom mesmo. Ela gasta bem menos do que um personagem que tem um gasto de mana padrão. Tá? Ela gasta bem pouca mana mesmo. Depois a gente tem a segunda linhagem da Ara, a Devil. É um personagem também DPS. Em relação a dano, é que tem maior destaque é ela atualmente. Tá? Tem um dano aí muito alto mesmo. A limpagem de fase dela é muito boa, né? Só que das linhagens dela é uma que tem menos destaque, tá? Não é que a limpagem de fase dela é ruim, a limpagem de fase dela é muito boa. Só que em relação às linhagens da Ara, né? Ela não tem muito destaque. A limpagem das Aras de segunda, de terceira e quarta são bem boas, né? São bem parecidas, né? Só que elas não passam da primeira linhagem da Ara, tá? Apsara. A limpagem de fase dela aí é boa, né? Só não é tão boa como o de primeira linhagem, tá? É um personagem que também não tem muito gasto de mana. A Ara ela não gasta muita mana, né? Só que das Aras, né, a Devil é o que mais gasta mana, tá? Então, o gasto de mana dela é um pouco melhor do que o padrão. Você gasta menos mana, né, do que o padrão. Só que das linhagens da Ara, a que mais gasta mana, né, é a Devil, tá? Só que aí, como eu falei, é a que tem maior dano, né, das linhagens também da Ara. Depois a gente tem a Shiva, personagem que também é DPS. Bom, tem um dano aí muito alto, mas muito alto mesmo. Só não é mais alto do que a Devil, mas é muito alto mesmo, né? Já foi um dos personagens que tinha mais dano do jogo, foi ela, né? Não é que nerfou, é que os demais personagens passaram ela, né? É um personagem que tem muito dano mesmo. É um personagem que tem muito dano da linhagem da Ara, essa daqui, tá bom? O clear dela é um pouco melhor do que o da Devil, já que ela tem skill que até persegue, e é um personagem que tem mana infinita. A maioria das habilidades que ela utiliza, né, o lobo dela, ou se não a arte secreta dela, né, as artes secretas dela tem regeneração, ou umas orbes, né, que regeneram a mana dela. É um personagem que você praticamente tem mana infinita com ela, né?
Então, um personagem muito bom mesmo para quem quer jogar de Ara. E por último, a gente tem a Suya. A Suya é um personagem que é suporte DPS. Então, um personagem que seria bom para você estar começando de Ara, devido ao endgame hoje, seria a Suya, tá? Ela não tem não é o das Aras que tem mais dano, né? Ela praticamente tem quase o mesmo dano, se dizer o igual o dano da Apsara, tá? Ou um pouco até mais, devido à arte secreta dela da Fênix, dá muito dano mesmo, tá? Dá para se dizer que ela tem um dano igual ou um pouco maior do que a da Apsara. O clear dela também é muito bom, né? Não é o clear melhor do jogo, como eu te falei, é o clear aí das linhagens da Ara, como eu falei, de primeira linhagem, mas tem um clear também muito bom. E tem um gasto de mana pouco, tá? Devido às habilidades dela da regeneração de mana e também HP. Bom, é um personagem que tem muito destaque em relação a ela ser suporte DPS. Agora a Alice de primeira linhagem. A Alice de primeira linhagem é bem parecida com o Elsword, as linhagens da Alice. Tem um dano aí muito bom, dano bem alto mesmo, tá? Um DPS dela. O clear dela também é bem bom, né? É uma classe aí bem rápida, né? Para executar as skills e tal, né? Assim como o Elsword, ela também tem a trilha do espadachim, né? Que ajuda bastante ela em relação a dano e consumo de MP, bem econômico, tá? Você vai gastar aí menos do que o padrão, tá? Com ela. E é um personagem que você vai gostar demais, é um personagem aí que é bem indicado para galera iniciante, né? Das linhagens, né? Dos personagens. Os personagens que eu mais indico para galera que é iniciante, que nunca jogou o Elsword, né? Para aprender as mecânicas são essas duas linhagens, né? Tanto a primeira linhagem aí do Elsword quanto a primeira linhagem da Alice, tá? São classes aí bem tranquilas para você estar jogando. Depois a gente tem a Flamer Lord, que também é uma classe DPS, né? Ela das hélices é a que tem menos dano, se dizer, tá? Só que tem um clear muito bom, o clear dela é muito bom mesmo, tá? As skills dela tem de perseguição, ela tem skill de área muito alta, né? Então das hélices aí é uma que tem bastante destaque no clear, tá? Em relação a ter essas skills aí de perseguição. Ela também não gasta muita mana, por causa que ela também tem a trilha do espadachim, tá? Então ela é uma classe aí bem econômica em relação a mana. Depois a gente tem a terceira linhagem dela, a Blood Queen. Essa linhagem aqui é a que está tendo maior dano atualmente, tá? O dano dela é muito alto mesmo, tá? Só que é uma classe que é meio complicada, porque ela utiliza o sangue, né, do personagem para estar utilizando as skills. Então você tem que ficar bem atento ao sangue dela, né, o HP do personagem, para você não deixar o personagem seu morrer. Bom, é um personagem também DPS, tá? Como falei, o dano dela é muito alto. Das linhagens da Alice é o que tem maior dano, tá? Só que é uma linhagem um pouco complicada de jogar. Se você for pegar ela, né, saiba que você vai ter que sempre ficar atento, tanto nos buffs dela, né, tanto na gameplay quanto no HP dela, para não deixar o personagem, né, morrer. Tem o clear também muito bom, tá? O clear dela é bem excelente e na hora de enfrentar a boss ela tem um destaque gigantesco por causa do alto dano. Temos a quarta linhagem hoje, né? Só que aqui no europeu e nem no internacional ela chegou ainda, né? Pelo que se parece é uma linhagem que tem um dano bem legal também, né? A quarta linhagem dela. E tem um clear bem da hora, né? Agora não sei se vai ser uma classe suporte DPS, porque pelo feedback, né, parece que ela vai dar algum suporte, só que não se sabe direito se ela vai ser um suporte muito recomendado ou não na nova raid, né? Ainda. Então, pode ser que ela seja um suporte DPS, né, ou só DPS. Depois a gente tem o Edge de primeira linhagem, o Dawnbringer. Essa linhagem dele aqui é a que tem maior dano atualmente, tá? O dano dela é muito alto mesmo. Personagem que DPS aí tem um dano muito alto mesmo, tá? As skills dele tem 100% de ignorar a defesa, é muito forte mesmo. Então você quer um Edge que tem um dano bem alto, esse daqui é o mais indicado, tá? O clear dele também não é ruim, o clear dele aí é bom. Tá? Não é o das linhagens dele, não é o melhor de clear, mas tem um clear também bem interessante. Tem um gasto de mana padrão, né? Nem gasta muito, nem gasta pouco. É uma linhagem aí que para quem gosta bastante de enfrentar boss, né? De causar bastante dano aí, essa é a linhagem do Edge mais indicada. Depois a gente tem a segunda linhagem dele, o Dominator. Essa linhagem dele aí tem um dano bem legal também,
tá? Só que não tem tanto dano como de primeira linhagem. É um personagem que você consegue trabalhar com ele suporte e DPS, tá? Das linhagens do Ed aí, que tá tendo destaque como suporte é ele. Se você quiser um personagem suporte DPS Ed, né? A mais indicada seria a segunda linhagem dele. Tem um clear muito bom, tá? O clear dele aí é muito bom, só que é uma linhagem um pouco complicadinha de se jogar, né? A pessoa aí que quiser jogar com ele, né, vai ter um pouquinho de problema caso nunca tenha jogado o Elsword, né, de começo. Então, é uma linhagem um pouquinho complicada de estar se jogando, mas é uma linhagem muito excelente, né? Muito da hora aí, o clear dela é excelente. Tem um gasto de mana também padrão, né? Bem parecido no de primeira linhagem. Só não tem tanto dano como o de primeira linhagem, só que o clear dela aí tem um destaque muito alto, né? E também, como falei, serve um personagem como suporte. Então, no caso, para você entrar na raid com ele, seria a linhagem mais indicada. Depois a gente tem o Mad Paradox. O Mad Paradox aí tem um dano muito alto, né? O dano dele é bem alto. Tem um clear também muito foda, tá? Um clear aí muito foda, né? E é uma linhagem aí DPS, né? Ela também fazia suporte, só que devido a alguns nerfs, né, ela perdeu um pouco o brilho do suporte dela. Ela já não está sendo uma classe bem requisitada em raid, tá? Só que é uma linhagem que é muito conhecida pela mana infinita. Praticamente você não fica sem mana com esse personagem. O personagem você não vai ter um gasto aí muito pouco com mana com ele, tá? Agora a quarta linhagem do Ed aqui no europeu ela ainda não chegou ainda, né? Mas ela é uma linhagem aí que é suporte, bom? Ela não tem muito dano, né? Ela não tem muita ênfase no dano dela, tem um dano até legal, né? Mas não é o ênfase dela. Tem um clear até legal também, né? O clear dela é bem melhor do que em relação ao dano, né? E é um personagem, como eu falei, suporte, né? Então no caso, esse aqui é um personagem do Ed mais focado mais em suporte, né? A quarta linhagem dele é muito boa, tá? É uma linhagem bem requisitada aí em raid por conta do suporte que ele dá. Depois a gente tem a primeira linhagem da Luciel, a Catástrofe. Era uma linhagem aí que tinha muito dano, né? Só que devido ao nerf aí na skill dela mais OP, ela perdeu um pouco o brilho, né? Por conta disso, hoje é uma linhagem aí que não tem tanto destaque na Luciel, né? Como tinha antes. O dano dela ainda continua até bom, né? Só que o clear dela também não é muito legal, né? O clear dela aí não é muito ruim, mas também não é um clear aí que é, de dizer, bom, né? Não é um clear que tem tanto destaque, né? Então aí é uma linhagem também que você tem um gasto de mana padrão, tá? E é uma classe também DPS, tá bom? Depois a gente tem a Inocente, a segunda linhagem da Luciel. Ela também tem um dano legal, né? O dano dela aí não é muito alto, né? Só que ela tem um destaque muito bom em relação à limpagem de fase, né? Das linhagens da Luciel, né, a que tem maior destaque é ela para na hora de limpar a fase, tá? Então a linhagem aí que você vai gostar demais, né, para na hora de limpar a fase, tá? Ela tem uns skills aí que é muito boa na hora de limpar a fase. Então o clear dela é excelente, tá? É uma linhagem que não gasta muita mana, tá? Por causa que o ganho de mana dela ao executar as skills de limpar a fase tem uma recuperação muito boa, né? E a Luciel ela tem 2 barras de MP, né? Tanto a barra de MP do Lu quanto da Ciel. Então uma classe aí, uma linhagem, né, que você não vai ter tanto gasto com mana. Depois já tem a D'Angelo. A D'Angelo hoje praticamente é a que está causando mais dano, né? Anteriormente era a Catástrofe, hoje está mais a D'Angelo, né? É uma linhagem aí que ela é boa tanto em dano quanto em clear. O clear dela aí é muito foda, tá? Só não é melhor aí ao meu ver do que a Inocente, mas tem um clear muito bom mesmo, tá? E na hora de enfrentar a boss dá bastante dano. Bom, então se você quer um personagem aí que tem um clear legal e um dano alto, né, em relação a Luciel, no caso o mais indicado seria o D'Angelo, tá? Tem um gasto de mana aí padrão também, né? E é uma classe também DPS, tá bom? Depois a gente tem a quarta linhagem da Luciel, a Demércio, né? A linhagem que eu vou ver atualmente é a que está tendo maior destaque, né? Por causa que ela é suporte DPS, ela tem um dano aí legal na hora de enfrentar os mobs, os bosses, e é uma linhagem que também serve como suporte. Então na hora de entrar nas raids, né, ela consegue entrar aí com o mínimo. Bom, depois a gente tem a primeira linhagem da Rose, a Tempestade Buster.
Essa linhagem aqui é uma linhagem que tem muito dano, né? É uma linhagem aí que estava entrando fácil nas raids como suporte também, né? Só que devido a alguns balanceamentos, né, ela perdeu um pouco do destaque, tá? Mas é uma linhagem que tem um DPS também bem interessante, como falei, e tem um clear bem da hora. Depois a gente tem a Black Massacre, essa linhagem da Rose aqui tem um dano bem legal, né? Um dano aí bem alto, e tem o clear dela já é muito interessante, né? Em relação às demais linhagens da Rose, né? O clear dela aí, ao meu ver, né, a piorzinha em clear das demais linhagens da Rose, tá? Então o dano dela é bem legal, só que o clear dela não é tão interessante como a das demais Roses. Bom, o gasto de mana dela é padrão, tá? Você não vai gastar nem muito nem pouco. Depois a gente tem a Minerva. A Minerva aí é uma linhagem bem rápida, né? Também é uma linhagem DPS. Tem um dano muito bom, né? Muito dano mesmo, né? Tem uma mecânica um pouco diferenciada que se você atacar no ar você dá mais dano do que no chão, tá? Então o personagem tem um destaque bem interessante na mecânica dela, e é uma classe aí bem econômica em relação a mana, tá? Em relação a mana você tem aí um gasto de mana bem pouco, não gasta tanta mana como a de primeira linhagem e o de segunda. Agora a quarta linhagem da Rose aí tem um dano bem legal, né? Só que a área que ela mais se destaca é no clear, né? O clear dela é muito bom mesmo, né? Devido a ela fazer as invocações de uns robôs gigantes, tá? Os robôs praticamente limpam a fase para ela automaticamente, né? Dependendo da fase, dependendo do dano da pessoa, automaticamente eles vão limpando a fase para você. E de acordo com você vai invocando esses robôs, né? Eles vão dando regeneração de mana para você. Então é um personagem que você praticamente não vai ter problema com mana, né? Você vai gastar bem pouca mana. Tem um clear bem legal e o dano dela também é bem interessante, né? Depois a gente tem o Juiz, a primeira linhagem do AIM. É uma linhagem também DPS, né? E é um DPS aí muito forte, tá? Muito forte mesmo, tá? Das linhagens do AIM que tem maior dano é ela, tá? Essa primeira linhagem dele tem muito dano mesmo. O clear dele também é muito foda, tá? O clear dele aí é muito bom mesmo. E o gasto de mana dela não é muito alto, tá? Tem um gasto de mana bem pouco em relação aos demais personagens. Um personagem que, se você gostou do personagem AIM, né? E que é um personagem que dê bastante dano, né? O que mais dá dano das linhagens dele é o Juiz, né? E o clear dele também praticamente é um dos melhores das linhagens dele, se não dizer o melhor. Depois a gente tem o Bluin. O Bluin aí das linhagens dele se dizer que tem menos dano, né? Só que tem um clear também muito interessante, só que a área que ele dá mais destaque é que é um personagem suporte. Depois a gente tem o Monarca, né, o HR. Essa linhagem do AIM, ela tem um clear até bom, só que o dano dela não é muito interessante, né? Dos personagens do Elsword, ao meu ver, que tem menor destaque atualmente todos os personagens, essa linhagem aqui, tá? Ela é uma linhagem que sofreu bastante nerf, né? O dano dela aí não é muito interessante, o clear dela é até legal, mas o dano dela não é muito interessante. E ele é um personagem DPS, tá? Ele não dá suporte. Bom, então no caso eu indico mais essa linhagem aqui pra galera que realmente gostar do personagem, né? Depois a gente tem a Lei de primeira linhagem, a Eterna Vencedora. É uma linhagem muito boa em dano, né? Em relação às linhagens da Leib, ela fica praticamente em segundo lugar, né? Ela só perde aí pela quarta linhagem dela que chegou agora, mas tem um dano aí muito alto. O DPS dela é muito forte mesmo, né? Tem as skills de clear muito boa, né? Não é a Leib que tem o clear melhor, né, de todas as linhagens, né? Só que tem um clear também bem interessante. O gasto de mana dela também não é muito alto, tá? Ela tem umas skills aí que dá regeneração de mana. Depois a gente tem a Raz, Radiant Souls. Essa linhagem dela é suporte, tá? No caso, uma das linhagens bem requisitadas para raid seria ela. Então, se no caso você quer uma linhagem da Leib como suporte, no caso a mais indicada seria essa daqui, tá? O dano dela não é muito alto, né? Por conta dela ser suporte, né? E o clear dela também é bem interessante. O clear dela já aí é bem legal, tá? O suporte que ela dá é bem interessante. Ela regenera a mana do pessoal, o HP, reseta as skills do pessoal, aplica debuff de resistência nos mobs, né? Então um personagem de suporte é bem interessante, bem legal aí pra galera que gosta de jogar de suporte. Depois a gente tem a Ninja,
né? Também é uma classe DPS. Ela dá um dano bem legal, bem parecido com o de primeira linhagem, só que tem um clear muito bom, né? A área de destaque dela é o clear. O clear dela é bem interessante, né? Na hora de limpar a fase aí, ela tem um destaque bem interessante, né? Tem um gasto de mana também padrão, né? Nem gasta muito, nem gasta pouco. Uma linhagem aí, preciso dizer, meio termo, né? Ela tem um dano bom, né? Também tem um clear bom, né? E também não gasta muita mana. Depois a gente tem a quarta linhagem, ela ainda não está aqui no europeu, né? Mas ela é uma linhagem muito boa, né? O pessoal fala que ela é bem parecida com a Antítese, só que mágica, né? A Antítese que é a quarta linhagem da Leib. Por conta dela ter um dano muito alto, né? Chega a ser mais alto que até o de primeira linhagem dela, e o clear dela é muito forte. É um personagem muito OP mesmo, né? Se você quer um personagem DPS da Leib mesmo, assim, bem OP, que está tendo bastante destaque atualmente, né? É a quarta linhagem da Leib. E por último a gente tem o Noah, né? O Noah de primeira linhagem aí é uma classe aí que tem um DPS muito alto, tá? Você quer um personagem aí DPS do Noah com dano bem alto, seria esse daqui, né? Das linhagens dele, a que tem maior dano, essa daqui, tá? O dano dela é bem bem quebrado mesmo, tá? O clear dele já é padrão, né? Não é a das linhagens dele, não é a que tem maior relação em clear, e só que ela tem um gasto de mana um pouco alto, tá? O gasto de mana dela é bem parecido com o do Centurião, do Furious Blade, né? São gastos de manas um pouco altos, então você vai ter que gastar uma quantidade de mana muito boa com ele, tá? O gasto de mana dele aí é bem alto. Depois a gente tem o Celestia, né? O Celestia é uma classe aí que tem um dano bem legal, né? Não tem tanto dano como de primeira linhagem, só que tem um clear muito foda, tá? O clear dele é muito, mas muito bom mesmo, tá? Então se você quer uma linhagem do Noah que limpa a fase rápido, né? O Celestia aí é o mais indicado, tá? O Celestia também é um dos personagens que tem mana infinita. Então, no caso, é um personagem que não vai ter problema com mana. Praticamente muito difícil você vai gastar mana com ele, tá bom? Ele também é um personagem que dá suporte, né? Só que o suporte dele tá perdendo um pouco o brilho, tá? O pessoal não tá dando tanta ênfase a ele nas raids, né? Hoje ele tá entrando mais como DPS do que suporte, né? Mas futuramente pode ser que o suporte dele volte a melhorar novamente, ele seja um personagem muito requisitado, né? Então, um personagem que dá para se dizer que ele é suporte DPS, né? Só que o suporte dele já não está dando tanto destaque, né? Já é mais DPS do que se dizer suporte. Depois a gente tem o Nyx Pieta, tá? É uma classe aí que também é suporte DPS, tá? O DPS dele, o dano dele não é bom também, só que não é tão bom como o de primeira linhagem, só que o clear dele não é interessante, né? A relação a clear ele é bem fraquinho, tá? Só que em relação a suporte dele é excelente, né? Das linhagens do Noah, né? O que tem o melhor suporte atualmente é ele, tá? O suporte dele é bem requisitado, caso você queira entrar na raid lá com o mínimo, né? O Nyx Pieta hoje atualmente é o mais indicado, né? O suporte dele aí tem um destaque muito alto mesmo. Galera, esses são todos os personagens do Elsword atualmente, né? Ainda tem 3 linhagens para estar chegando ainda, né? A quarta linhagem do Xung, a quarta linhagem do Ain e a quarta linhagem aqui do Noah. Aí depois eu vou estar fazendo o feedback dessas 3 novas linhagens que vão estar chegando, tá? Mas atualmente, né, tem essas linhagens aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se curtiu o conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta você se inscreverem para ser notificado, é só ativar o sininho ao lado. Então é isso aí, até a próxima aí. Falou!